Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Me chamo João, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para você. E gostaria também de pedir aos irmãos e irmãs que cooperem com o canal, se inscrevendo no canal, deixando seu like, apertando o sininho, opção todas. E aqueles que já são inscritos, obrigado pela sua colaboração, sua compreensão, que Deus venha abençoar você, em nome de Jesus Cristo, amém? Gostaria de deixar uma palavra para você hoje, que se encontra em Ezequiel 37, versículo 1 ao 14. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopras sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos de toda a casa de Israel, eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vós fareis sair das vossas sepulturas o povo meu, e vós trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós fizer sair das vossas sepulturas o povo meu. Porém eu vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Uma palavra maravilhosa. Então essa palavra aqui é a visão de Ezequiel. Ezequiel, na real, ele não estava lá nesse vale. Ele teve uma visão. Deus levou Ezequiel a este lugar, né, em forma de visão. Então, Ezequiel viu muitos e muitos ossos secos. Diz a Bíblia que era osso sequíssimo.
Mas na realidade, isso aqui é uma visão espiritual, não concreto no caso, né? Então, aqui o significado de osso sequíssimo é pessoas fora do Espírito de Deus, pessoas que não estão no Espírito de Deus, pessoas que estão na carne, entende? Então, aqui quando Ezequiel, o Senhor me levou em espírito e pôs ao meio de um vale que estava cheio de ossos, e faze-me redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estava sequíssimo. Sequíssimo é pessoas que estão desviadas, pessoas que de repente foram da igreja e se desviaram por algum motivo, e essa pessoa está seca de espírito, não está no Espírito de Deus, né? E disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Né? Ezequiel poderia dizer para Deus: sim, pode viver esses ossos, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Mas não, em questão de respeito a Deus, né? Então ele disse: Senhor Jeová, tu sabes, porque nós não sabemos de nada, nós somos apenas vasos. Deus sabe de tudo, Ele é que sabe se deve ou não deve fazer. Ele é soberano, Ele é um Deus, né? Então nós temos que ter maneiras também de se aproximar de Deus, né? Uma maneira bem, né, respeitosa no caso, né? Então aqui o que acontecia? É uma palavra diretamente para Israel, né? Israel, após a morte, primeiro teve o rei Saul, que era um homem de Deus, e mesmo que ele se desviou no final, depois de Saul veio Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Depois dele veio Salomão, filho de Davi, que era o rei. Então todas essas pessoas levantavam o lado espiritual, né, de Israel. No momento que morreu esses 3 reis, que entrou reis que não era cristão, que não era homens de Deus, o povo caíram em pecado. O povo desanimaram, o povo começaram a se desviar, né? Diz a palavra que eles começaram a se desviar. Então, nisso, Deus levou Ezequiel a esses ossos secos. Essas pessoas representavam esses ossos secos. Pessoas que estavam vazias de espírito, pessoas desanimadas, tristes, sem força, né? Então, um momento que Deus disse para Ezequiel: profetiza em cima desses ossos secos, como quem queira dizer, profetiza sobre essas pessoas, que eu vou reviver elas, eu vou dar o espírito para elas, vou reanimar elas, né? Então Ezequias obedece a Deus e ele profetiza. Diz que Deus deu o Espírito para eles. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Aquelas pessoas que estavam desanimadas, aquelas pessoas que estavam tristes, se desviando, elas se animaram de novo. Talvez eles começaram a lembrar tudo aquilo que Deus fez por elas. E ali elas se levantaram e elas começaram então a reconhecer que Deus é Deus, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? E saberei que eu sou o Senhor. Ele mesmo diz, o próprio Deus diz isso. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Amém? Então, é isso aí, nesse exato momento, agora que nós estamos em 2022, estamos prestes, de repente, a entrar em guerra, tem países vizinhos entrando em guerra, as pessoas precisam se agarrar com Deus, né? Deus está quase vindo buscar a sua igreja, e nós queremos ir com eles. Então, nós precisamos nos animar de novo. Aquelas pessoas que estão desviadas, talvez se você me ouvir, volte para Jesus.
Volte, Jesus é a esperança, é a nossa esperança de salvação, né? Vou deixar também aqui para vocês um salmo, né? Para que você venha meditar também nesse salmo, né? Que se encontra, é o Salmo 128. Bem-aventurado e aquele que teme ao Senhor, viu? Aquela pessoa que teme ao Senhor, ela é bem-aventurada, né? Está sujeito à bênção, à vitória, né? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde o Sião, e tu verás os bens de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Nós somos Israel. Todo cristão pertencemos a Israel, pertencemos a Deus. Então que essa mensagem venha entrar no teu coração, né? Que venha te abençoar, né? E eu desejo tudo de bom para você, que Deus venha te abençoar e muito obrigado, né? E aqueles que puderem compartilhar essa palavra com alguém, eu fico muito grato. Muito obrigado, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém.